No ano de 2008 tivemos o espetacular Homem-Aranha, que para muitos é a melhor animação do personagem, e para alguns é até mesmo a melhor adaptação que o personagem já teve, já que além de adaptar fielmente o Peter Parker e todos ao seu redor, a série ainda desenvolvia suas tramas de forma impecável. E isso não é por acaso, porque os criadores tiveram muito cuidado e carinho para desenvolver essa série, e desde o começo eles falam que queriam entregar a versão definitiva do Homem-Aranha. Mas será que eles realmente conseguiram isso? Então, salve rapaziada, eu sou o Bart, e hoje bora ver o que torna essa animação tão espetacular e amada pelo público, passando ali pela sua fase de desenvolvimento, pelos seus personagens e suas tramas, e até mesmo sobre o que estava planejado para o futuro da série e o porquê ela foi cancelada. Então cola mais aí que esse vídeo tá bem completinho, e tem até mesmo uma continuação aí pouco conhecida. Então já deixa o seu like aí, não se esquece de se inscrever no canal e bora lá! Como nós sabemos, a Marvel ela passou por uma quase falência lá nos anos 90, e isso fez com que ela vendesse os direitos dos seus personagens para outras empresas. O Homem-Aranha a gente sabe que ficou ali com a Sony, e isso fez surgir as versões ali tão amadas nos cinemas do Tobey e do Andrew, enquanto nas animações a gente teve aquela animação do Homem-Aranha em 3D de 2003, que, mano, é muito braba, e essa maravilhosa animação do espetacular Homem-Aranha que foi lançada em 2008. E bom, para criar essa nova animação, eles resolveram chamar o Greg Weisman e o Victor Cook. E esses dois, eles têm um currículo muito bom de animações que eles já trabalharam. Inclusive, o Greg é um dos criadores da animação Justiça Jovem, que eu acho simplesmente muito foda. Eu só vi até a segunda temporada, então eu não sei se a qualidade se manteve nessas novas que saíram. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre, aí eu reassisto tudo certinho. Então comenta aí caso você queira ver Justiça Jovem aqui no canal, ou qualquer outra animação aí que você curta muito. Mas voltando aqui pro Homem-Aranha, o Greg Weisman, ele assumiu o papel de showrunner e principal responsável criativo, enquanto o Victor Cook co-dirigiu e ajudou a definir o visual e o ritmo da série. E o objetivo deles com essa animação era algo simples: criar a versão definitiva do Homem-Aranha. Coisa básica, né? E para alcançar esse objetivo, eles resolveram mergulhar a fundo nos quadrinhos clássicos ali do Stan Lee e do Steve Ditko, já que estudando as primeiras histórias, eles conseguiriam entender o que tornava o Peter Parker tão único, e ao mesmo tempo, eles também buscaram referências em Ultimate Homem-Aranha do Brian Michael Bendis, que é uma versão alternativa que surgiu nos quadrinhos por volta dos anos 2000, que inclusive ela é muito boa e ela é referência quando se trata de Homem-Aranha adolescente, e foi justamente dessa mistura que deu origem a uma história que faz homenagem às histórias clássicas e também consegue fazer uma reinvenção para o público moderno. E um defeito que eu já vi algumas pessoas comentando aí na internet é sobre o traço da animação, com os personagens tendo essa cara mais estilizada. O artista que fez o visual da série foi o Sam Galloway, que tem esse traço mais diferente mesmo. Inclusive, os primeiros concepts era algo bem mais estilizado do que já é ali na animação. E sendo bem sincero, eu gosto bastante aí do traço dessa animação. Foi até uma surpresa eu ver que tem muita gente que não gosta do traço, mas eu acho que isso que acaba dando identidade pro desenho, e eu acho que também isso é uma parada que conforme você vai assistindo, você se acostuma bem suave. Fora também que uma das justificativas é que pelo traço ser mais simples, a animação ela fica bem mais fluida, já que uma das exigências do pessoal que estava produzindo a série é que o Homem-Aranha precisava ter movimentos muito fluidos ali na animação, e em questão disso, a gente não tem o que reclamar. Então, eu acho que essa junção de traço com a animação casa perfeitamente. E só por esse detalhe na questão da movimentação do Homem-Aranha, já dá pra ver como eles eram atenciosos aos detalhes, mas a gente sabe que aonde essa animação brilha mesmo é no roteiro, já que eles encontraram um equilíbrio perfeito entre leveza e profundidade. A série ela consegue ser divertida e cheia de ação, mas nunca subestima o público. Ela fala sobre responsabilidade, amadurecimento, perda e tudo isso de uma forma natural, sem precisar ser sombria. E tudo isso é graças a uma das filosofias que o Greg Weisman trouxe para essa animação, e isso era chamado de os 5 Cs. Tudo na série precisava ser contemporâneo, coeso, coerente, clássico e icônico. Esse daqui a gente finge que tem que ser, tá? E foi isso que garantiu que o desenho fosse moderno, mas sem perder aquela essência dos quadrinhos. Tanto que eles tinham também uma regra que eu acho genial, que era de fazer com que esse universo parecesse vivo. Então tudo que o espectador via, mesmo um detalhe pequeno, deveria se conectar com algo maior no futuro. Um exemplo desse detalhe é lá no episódio 8 na primeira temporada, onde o Homem-Aranha salva um homem e uma mulher, e a gente vê nessa cena um clima ali rolando entre eles. E lá no episódio 10 da segunda temporada, a gente pode ver esse cara pedindo a moça em casamento. Ou seja, mano, até o figurante teve atenção aqui nessa animação. Fora também os personagens que sempre apareciam de fundo e mais pra frente eram revelados como personagens importantes. Flint, Marco e O'Hearn aparecem desde o primeiro episódio como uns ladrões qualquer, até eles virarem ali o Homem-Areia e o Rhino no futuro. Antes do episódio do Lagarto, a gente pode ver o Electro energizando o soro que o Cornus estava aplicando no seu braço, e isso acabou ocasionando no Lagarto. Até podemos ver também a Gata Negra aparecendo no episódio Dia das Bruxas, e muito provavelmente ela estava roubando alguma parada ali. Ou seja, em Espetacular, nada é por acaso, tudo tem uma explicação. E vocês vão ficar ainda mais tristes quando eu for falar sobre
sobre o planejamento que essa animação tinha, porque eles tinham deixado muitas pontas soltas pra terceira temporada. Mas já vamos chegar lá. Antes disso, eu quero falar do maior motivo que faz essa animação ser considerada uma das melhores, que é a sua versão do Peter Parker e do Homem-Aranha. Aqui a gente acompanha uma versão bem mais jovem do Peter Parker que ainda tá no colégio. E isso aí dá pra se dizer que foi uma completa inspiração ali nos quadrinhos do antigo universo Ultimate. Já que nas primeiras histórias escritas por Steve Ditko e o Stan Lee, o Peter ele ganha os seus poderes ainda no colégio, mas já se forma lá na edição 28 e nas próximas edições ele já vai pra faculdade. Então a gente não tem muito do Peter adolescente atuando como herói. Isso só acontece mesmo no universo Ultimate, já que lá toda a história que temos desse personagem, ele ainda tá na escola. E essa animação faz isso mesmo, de pegar várias inspirações e diversas versões do Homem-Aranha e consegue entregar algo totalmente novo. É como se fosse a junção de tudo de bom que a gente tem do Homem-Aranha até aquele momento. Isso vai ficando ainda mais em evidência conforme eu vou mencionando mais alguns detalhes aqui durante o vídeo. E além daqui o Peter ser um adolescente, ele também é um Homem-Aranha em início de carreira. Então vai ser muito comum a gente ver ele cometendo vários erros como herói e até mesmo na sua vida pessoal. Mas a gente vai ver que ele sempre está aprendendo com seus erros e buscando ser uma pessoa melhor. Aqui a gente já começa o primeiro episódio com o Peter todo animado com a volta às aulas e achando que tudo será diferente, já que agora ele tem esses novos poderes dele. Porém, é aí que a vida bate com a porta na cara dele e começa a surgir as responsabilidades. Logo pela manhã, Peter ouve a tia May falando sobre como as contas estão atrasadas após a morte do tio Ben, e ela diz que não quer que o Peter saiba para ele não se preocupar. E a primeira atitude do Peter é animar sua tia com um elogio e pensar em formas de como ajudar ali com as contas de casa. E na escola as coisas também não mudam tanto assim. Peter chega ali todo confiante para chamar a Sally para sair e já toma um fora e ainda sai sendo aloprado pelo Flash. Ou seja, mesmo com todo esse poder que ele ganhou, as coisas na verdade se mantêm na mesma. E isso é uma parada que faz a gente amar tanto esse personagem. Não é que a gente gosta de ver ele também só se fudendo, mas a gente se identifica com a maneira que ele lida com todos esses problemas, já que é isso que torna ele mais humano e identificável. Fora que muitos desses problemas ele mesmo vai resolvendo. É claro que nem todo se resolve de forma fácil e geralmente ele tem que abrir mão de algo para arcar com as suas responsabilidades, como uma delas sendo ajudar sua tia May. E para isso ele resolve tirar as fotos pro Clarim, mas a forma que ele consegue esse emprego faz ele perder a confiança de pessoas importantes para ele. No episódio do Lagarto, quando o Connor se transforma, o Peter sai para poder ajudar como Homem-Aranha, porém ele é visto como covarde pelos seus amigos. E depois que ele tira a foto do Homem-Aranha enfrentando o Lagarto, é aí que os caras já pensam que ele é um baita de um oportunista, sendo que na verdade, ele foi o que mais ajudou nesse dia. Ele que deu a ideia de fazer o purificador de gene, ele que enfrentou o Lagarto e salvou o Connors, e mesmo assim, no final do dia, o Peter Parker saiu perdendo. Porém, isso era algo que ele precisava fazer, já que graças às fotos ele conseguiu o dinheiro do Clarim para ajudar nas contas de casa. E a gente pode ver outras diversas situações parecidas em outros momentos, como o Harry ficando chateado porque o Peter sempre fura com ele, a tia May brigando com ele por ele descumprir os horários, e mais pra frente até o namoro com a Alice começa a ser afetado com o Peter se atrasando ou faltando aos compromissos. Tem até um momento em que a tia May tem um ataque cardíaco, vai parar no hospital e ele nem fazia ideia porque tava ocupado sendo o Homem-Aranha. Pô mano, tantas vezes que o Peter se dá mal por ser o Homem-Aranha que ele mesmo se questiona se vale a pena ter esses poderes, e ele até chega quase a se livrar deles. Porém, é ao ver a foto do seu tio Ben que ele lembra de que se não fosse o Homem-Aranha, ele não teria salvo tantas pessoas. E só de ver o seu tio, ele recorda daquela grande lição: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E essa animação soube mostrar muito bem toda a importância que o tio Ben teve na vida do Peter. Desde o começo você vê o Peter e a tia May mencionando o tio Ben com muito carinho e admiração. No episódio que o Peter tenta tirar o uniforme negro, ocorre toda uma batalha mental ali contra o simbionte, onde o tio Ben é a voz que guia o Peter a seguir o caminho do herói. E através dessas memórias com o tio Ben, ele lembra que o Homem-Aranha representa e como ele é alguém rodeado por pessoas que o amam. E só nesse episódio dá pra ver a importância que o tio Ben teve na vida do Peter, e como ele só é o Homem-Aranha graças aos ensinamentos que os seus tios deram. E não é só o tio Ben que tá muito bem representado, a tia May também tá muito bem feita aqui. E eu curto demais quando eles não fazem dela uma simples senhora indefesa que piscou já ficou doente. Aquela é uma senhora, mas é bem mais proativa e já age bem mais como uma mãe com o Peter. Ela vê ele chegando tarde, já dá uma bronca e coloca um horário fixo pra ele chegar em casa certinho. Vê o Peter saindo com uma mulher mais velha e já vai lá querer saber quem é essa pessoa. Se bem que aqui, né, a tia May foi meio atrasalada, né, vamos ser sinceros. Mas essa versão aqui dela faz eu lembrar muito da tia May do Ultimate, que dava umas boas broncas no Peter quando ele vacilava. Chegava até a ser engraçado ele vencendo um vilão, voltando pra casa todo feliz, pra quando ele chega ele tomar um esculacho porque ele acabou chegando tarde. Mas querendo ou não, né, ela tá na razão, porque ela não fazia ideia de que ele era o Homem-Aranha. Mas sério, mano, essa tia May aqui, ela é muito braba, e vocês vão ver quando eu soltar um vídeo aí sobre o Ultimate, que ainda vai sair esse vídeo, mas eu quero reler toda essa fase pra poder fazer um vídeo muito bom pra vocês. Então, quem sabe ele não sai como um especial de 10k aí, né? Então ajuda aí se inscrevendo no canal, e é nóis.
E bom, como a gente pode ver, eles acertaram em cheio na representação do Peter Parker e nos dilemas que ele carrega. Já que, como eu falei em outros vídeos, uma das coisas que é muito importante na hora de adaptar o Homem-Aranha é trazer esse dilema do Homem-Aranha vencer e o Peter Parker perder. É claro que não precisa ser toda hora, né, pô, a gente também quer que o Peter Parker seja feliz, mas é de muita importância ter esse equilíbrio pra mostrar o Peter suportando e passando por esses problemas. Eu não sei se você que tá assistindo já passou por algum grande problema na sua vida, mas pra mim, mesmo o Homem-Aranha sendo um personagem fictício, ele foi muito importante em mostrar como devemos passar por problemas e nunca desistir, não importa qual a situação que estamos passando naquele momento. Então colocar o personagem para passar por esses problemas e manter a cabeça erguida é muito importante para incentivar e inspirar a gente que tá assistindo. E é como eu falei, apesar desses problemas que ele passa na animação, a gente vê boa parte dele sendo resolvido. A situação financeira do Peter começa a melhorar, na escola ele faz amigos e até começa a namorar Alice. Mais pra frente ele consegue voltar pro emprego no laboratório, então tudo vai se resolver na vida dele. E de vez em quando a gente até vê ele cometendo alguns erros, como por exemplo, quando ele não reage ali quando a Gwen se declara pra ele e ele acaba escolhendo ficar com a Liz mesmo gostando da Gwen. Fora que ele quase trai a Liz com a Gwen umas 2 vezes, mas é aquilo, né? É justamente esses erros que faz dele mais humano. A gente entende que ele é um adolescente, que ele tem um bom coração, mas às vezes ele vai cometer erros e ter decisões idiotas assim como qualquer adolescente. E todo esse núcleo escolar é muito bom de acompanhar, você tem meio que uma novelinha teen ali na vida do Peter, mas é algo muito bem feito que faz você se importar com aqueles personagens. E o motivo da vida pessoal do Peter ser muito bem feita é que eles tinham várias ideias para subtramas do Peter e do Homem-Aranha. Aí eles anotavam em post-its e colavam ali em um quadro. Assim eles poderiam analisar cada uma das subtramas e iriam ver ali em qual episódio que elas se encaixavam melhor e quando que eles iriam abordá-las. E como a gente pode ver, as subtramas do Peter são muito boas, mas as do Homem-Aranha também não ficam para trás. Aqui eles conseguiram entregar uma versão bem carismática do personagem que tá fazendo piada o tempo todo, que é algo que eu já mencionei no meu vídeo do The Amazing Spider-Man, mas vale a pena eu repetir aqui, é de que as piadas são algo crucial pro personagem e não é para deixar ele mais engraçado, nem nada do tipo. É também para isso, mas é também uma forma dele de lidar com medo nas lutas. Assim ele consegue agir melhor em situações de perigo. E falando em lutas, aqui, mano, elas são incríveis. Muito por conta da animação, que é bem fluida e consegue passar o movimento e as acrobacias ali do Homem-Aranha, mas também porque podemos ver mais do Peter usando a sua genialidade para poder vencer os seus vilões, já que em diversos momentos que ele tá em desvantagem, a gente vê ele vencendo seus vilões na base da inteligência, seja contra o Lagarto ajudando a desenvolver a cura, na luta contra o Rhino, que ele tem que desidratá-lo para poder enfrentar ele em um ambiente fechado, ou até mesmo contra o Venom, que ele faz aquele joguinho mental contra o simbionte, que é inclusive uma grande referência a uma história em que o Peter faz a mesma coisa. Mas é claro que para falar melhor sobre o Homem-Aranha, eu também preciso falar sobre os desafios que ele enfrenta em cada temporada. Então bora dar uma passada pelos arcos e pelos vilões dessa animação. E olha, se tem outra parada que essa animação faz muito bem, foi em acertar na galeria de vilões do Homem-Aranha. É claro que muitos acabaram ficando de fora, mas como vamos ver lá na frente, muitos deles não apareceram devido ao cancelamento da série, mas os que apareceram na série, eles acertaram demais. Na primeira temporada não temos muitos arcos, já que boa parte dos episódios é mais para nos apresentar os vilões que vão fazer parte do Sexteto Sinistro, já que um dos grandes vilões da temporada é o Chefão, e sim, no original esse é o nome do Lápide, Rei do Crime é um erro aqui da nossa dublagem, e o objetivo do Chefão é manter o Homem-Aranha distraído enfrentando super vilões. E aí eles fecham um acordo com Norman pra Oscorp providenciar esses vilões, que é uma boa justificativa pra gente ter um vilão novo aí a cada episódio. Isso aí lembra bastante o ritmo das primeiras histórias do Homem-Aranha. E boa parte desses vilões estão bem representados, e um ou outro ali com uma origem diferente, com a grande maioria tendo sua origem ligada à Oscorp, mas a gente tem o Shocker, que, por exemplo, aqui, ao invés dele ser o Herman Schultz, que é a sua identidade nos quadrinhos, aqui eles resolveram que o Shocker seria o Montana, que é um dos membros ali dos Executores. E essa daí foi uma mudança que eu gostei bastante. Eu acho que eles conseguiram unir esses dois personagens que o público em geral não liga muito. Agora os outros tiveram mudanças mais significativas no seu visual, como por exemplo o Abutre, que tá com um traje preto e vermelho, que eu acho bem melhor que o original, e me lembra bastante ali o traje da história do Caído Entre os Mortos. Curto também o visual do Electro, já que o traje original dele é meio tosco, e aqui eles mudaram, mas mantiveram a ideia da máscara original, só que aqui sendo formado pelos raios no rosto dele. Tivemos também um novo visual pro Dr. Octopus, que foi inspirado no traje do Sam Raimi, inclusive essa animação faz várias referências visuais aos filmes do Sam Raimi, e isso foi uma das exigências da própria Sony. E sobre o Dr. Octopus, ele também teve mudanças na sua origem, mas eu falarei melhor dele lá quando for falar sobre a segunda temporada, porque ele tem o arco dele do Planejador Mestre, aí eu já abordo o Dr. Octopus como um todo. E como eu havia mencionado, a gente vai vendo o Homem-Aranha enfrentando cada um desses seus vilões com inteligência. O Lagarto mesmo, a gente vê o Peter dando a ideia do purificador de gene, e inclusive eu gosto demais dessa adaptação do Lagarto, já que eu curto quando dão
importância e peso pra família do Connors. A gente vê ali a sua esposa ficando muito preocupada e fazendo de tudo pra ajudá-lo. A gente vê o seu filho, o Billy, se mostrando com medo do seu pai esquecer quem ele é e se tornar um monstro que não se importa com a sua família. Então eu gosto quando trazem esse dilema, já que da galeria de vilões do Homem-Aranha, esse é o vilão que menos tem culpa das coisas que faz, já que o Connors, ele é uma boa pessoa. E eu acho que é isso que torna o arco do Lagarto tão legal, e eles conseguiram repassar isso muito bem. E com o passar dos episódios, essa galeria só vai crescendo ainda mais até chegar no maior vilão do Homem-Aranha, o Duende Verde. E nessa primeira temporada, a animação vai nos enganando ali sobre a identidade do Duende Verde, deixando a gente pensar que ele possa ser o Harry. Mas eu vou deixar pra falar disso melhor lá na frente. Antes eu gostaria de falar sobre o melhor arco pra mim dessa temporada, que é o do simbionte. Aqui a animação ela pega a inspiração do Homem-Aranha 3 e na animação dos anos 90, mas faz umas modificações que eu curto muito, como esse detalhe do traje ir evoluindo conforme vai se adaptando melhor ao usuário, ou algumas mudanças que a gente teve em relação ao Ed Brock e o Venom aqui nessa animação. Porém, antes da gente ter o Venom, a gente vai acompanhando o Peter tendo a sua mente afetada pelo simbionte, e aqui a gente vai ver muito mais conceitos modernos em relação a esse arco, já que caso você não saiba, nos quadrinhos o traje ele não afetava as emoções do Peter, ele apenas deixava o Peter extremamente cansado, e essa parada da mudança das emoções foi algo que a animação dos anos 90 trouxe e ficou tão bom que foi passado adiante, e hoje em dia isso praticamente faz parte de todo o arco do Traje Negro. E aqui eles souberam trabalhar tudo isso de uma forma muito boa. No começo a gente tem apenas ali um recolor do traje normal e aos poucos a gente vai vendo ele ficando com um traje igual ao traje original. E é legal que essa mudança da roupa é como se fosse o simbionte tomando conta do Peter, já que quanto mais o traje evolui, mais o Peter vai ficando violento. Além do traje também estar tomando ali conta do corpo do Peter enquanto ele tá dormindo. E isso daí é um detalhe que era usado também no arco original do simbionte, já que era por isso que o Peter ficava extremamente cansado, como eu havia mencionado. E é aí que chegamos em um dos melhores episódios aí dessa animação, que é ele tirando o simbionte. Mano, aqui a gente tem aquela clássica cena do sino da igreja, só que com um detalhe a mais. Tivemos simplesmente uma batalha mental entre o Peter e o simbionte. E mano, isso daqui é simplesmente cinema. Todo o arco do simbionte pós-espetacular tinha que ter pego isso de referência. Eu não vou me repetir aqui falando quão importante foi a presença do Tio Ben na mente do Peter nesse momento, mas isso daqui ficou muito bom mesmo, mano. Esse episódio é incrível. E a partir disso que a gente vai começar a ver o Venom desse universo. Como eu falei lá atrás, o Ed Brock aqui ele é um pouco diferente, já que ele e o Peter são irmãos de criação, e isso é um detalhe tirado também do universo Ultimate, porém lá eles só tiveram contato quando criança, então eles têm uma relação bem distante quando eles estão mais velhos, porque eles só se reencontram quando eles já estão crescidos já, então eles não têm muito contato, já que na animação dá a entender que o Peter e o Ed cresceram juntos, e isso vai dando ainda mais peso pra esse vilão. O Ed vai desde o começo até ele se tornar Venom tendo motivos pra odiar o Peter e o Homem-Aranha, e quando ele e o simbionte se unam e ele descobre que ambos são a mesma pessoa, é daí que nasce o Venom. Aqui a gente tem uma versão bem mais vilão do Venom, já que originalmente ele só tem algo contra o Homem-Aranha, então ele não machuca nenhuma pessoa inocente nem nada. Ele até mesmo já chegou a deixar o seu ódio de lado pra poder salvar uma pessoa inocente. Agora aqui na animação, mano, o cara é simplesmente um desgraçado quando ele se torna Venom. Ele chegou até mesmo quase matar ali a Gwen, que era uma grande amiga dele. Porém, é bem legal a forma como esse arco finalizando ali a temporada, com o Peter vencendo na estratégia, já que na força bruta não tinha como ele vencer o Venom ali naquele momento, então ele chantageia ali o simbionte e dessa vez ele consegue vencer de uma forma fácil, digamos assim. E aí que finaliza de uma forma perfeita essa primeira temporada. Agora, chegando na segunda temporada, temos mais alguns arcos e vilões novos. Tivemos ali a introdução do Kraven e do Mistério para criarem esse novo sexteto sinistro. Mais à frente temos também o vilão Magma e mais alguns outros personagens do núcleo da máfia do Homem-Aranha, e todos eles são muito bem representados. O Mistério, por exemplo, ele já tinha aparecido na primeira temporada como um ajudante do Camaleão, e aqui a gente tem uma cena muito braba do Homem-Aranha derrotando ele, tanto que essa cena ela foi muito bem adaptada lá em Longe de Casa. Agora o Kraven, ele teve umas mudanças. Lembra que eu falei que o Shocker e o Montana foram meio que fundidos no mesmo personagem? Aqui eles fizeram a mesma coisa com o Kraven, só que fundindo ele ali com o Puma, que é um vilão que surge quando o Homem-Aranha tá com o simbionte lá nos quadrinhos, e a introdução desses dois vilões no começo é muito importante pro primeiro grande arco, que é o do Planejador Mestre. Aqui a gente sabe que ele tá montando uma equipe com 6 super vilões para poder ter acesso ao sistema de segurança da cidade, e é óbvio, né, que esse vilão aí é o Dr. Octopus. E como eu havia mencionado, esse é um vilão que aqui
é um pouco diferente, tanto visualmente quanto em personalidade. Esse lance do Otto começar como um funcionário do Norman claramente também foi retirado do Ultimate, mas a personalidade dele é bem diferente de qualquer outra versão do Octopus, já que ele é alguém bem mais inseguro e medroso, e só graças aos seus braços mecânicos, a esse acidente que ele teve, ele começa a ter uma personalidade bem mais parecida com o que já estamos acostumados, se tornando um dos vilões mais perigosos aí do Aranha. Tanto que nesse arco ele sequestra a Gwen para poder fazer com que o pai dela, o Capitão Stacy, dê acesso ao sistema de segurança da cidade, e é claro que o Homem-Aranha impede ele e acabou derrotando, e ele faz isso entregando uma das cenas mais épicas e marcantes do personagem, ele tendo que levantar os escombros para salvar alguém que ele ama. Nas HQs ele faz isso para salvar sua tia May, porque ela tá em coma no hospital e ele tem a cura que ela precisa, então ele supera todos os seus limites para poder salvá-la. E por mais que na animação o contexto seja diferente, o significado ainda é o mesmo, já que ali ele precisa se superar para conseguir salvar a Gwen, que tá ali com ele no momento, então é genial a forma que essa animação consegue adaptar esses arcos, só que de uma forma diferente. E depois disso a gente vai tendo mais vilões novos, a volta de alguns antigos e até mesmo uma leve adaptação ali da Guerra de Gangues, porém é chegando no final da série que temos a finalização de um arco que foi construído desde a primeira temporada, o arco do Duende Verde. Esse pra mim é sem dúvidas o melhor arco de toda a animação. Eu não sei se a gente teria algo melhor lá na frente, mas só o fato deles conseguirem fazer com que a gente ficasse surpreso sobre quem era o Duende Verde, mesmo após anos de existência do Homem-Aranha, mano, isso é incrível. Aqui a animação vai desde a primeira aparição do Duende Verde tentando enganar a gente sobre sua identidade. Ela aproveita que o Harry tá usando ali a globulina verde para criar várias cenas e situações para tentar nos provar que ele é o Duende. E isso faz sentido, porque o Harry já foi o Duende Verde nos quadrinhos, então a gente que tá assistindo imagina que eles estavam querendo fazer algo diferente, mas tudo fazia parte do plano do Norman. Ele se torna o Duende aplicando a globulina em forma de gás, então ele não teve os mesmos efeitos colaterais que o Harry teve. Isso fez com que ele mantesse o controle de seus pensamentos e aumentasse todos os seus atributos físicos e mentais. E o Norman, ele vai manipulando toda essa situação para poder despistar o Homem-Aranha. Ele contrata o Camaleão para que ele finja ser ele mesmo quando precise, manipula o Aranha fingindo estar com a perna quebrada para que quando ele chegasse em casa quebrasse a perna do próprio filho, só para que todos acreditem que o Duende Verde é o Harry. Ou seja, esse Norman é completamente ruim. Diferente de outras versões que possuíam uma dupla personalidade, aquele só é ruim mesmo. Ele vai manipulando tudo à sua volta apenas para alcançar os seus objetivos, e até mesmo usa o seu próprio filho. O Harry aqui, ele é uma vítima do seu próprio pai. Podemos ver que no decorrer da série ele tá sempre tentando comprar as pessoas, e muitas vezes age como um garoto mimado. Usar a globulina verde é uma forma errada que ele encontrou de tentar ser visto e admirado pelo seu pai. Tudo que ele faz em sua vida tem o objetivo de agradar o seu pai, e essa ideia do Harry usar a globulina verde é claramente uma alusão a drogas, que é uma situação que o Harry passa também nos quadrinhos. Tem um período ali nas HQs que o Harry tá bem afetado pelas drogas, e essa foi uma forma que eles encontraram de poder adaptar esse mesmo arco aqui na animação. E aproveitando que eu estou falando sobre o Harry e que eu já mencionei todos os arcos em destaque de cada temporada, vamos ver mais sobre os outros personagens secundários dessa animação. Outro grande acerto aqui nessa animação é os personagens secundários. Alguns eu já mencionei aqui, como o Tio Ben e a Tia May, que eu não tenho mais nada a acrescentar sobre eles. Eu curto muito a relação de mãe e filho que o Peter tem com a Tia May e eu gosto da forma como o Tio Ben é retratado aqui. Mas outro personagem de destaque que é muito importante pro Peter é a Gwen Stacy, que aqui ela teve uma modificação em sua personalidade, sendo meio que uma nerd e uma pessoa bem mais agradável em comparação à sua versão original. Sem dúvidas, essa animação e os filmes do Andrew ajudaram muito a popularizar a Gwen e dar essa falsa sensação de que a Gwen é melhor que a Mary Jane, sendo que ela não é. Mas sobre essa versão da Gwen, ela tá muito boa pra proposta da animação. Ela sempre demonstra gostar do Peter, tá sempre ali do lado dele, e a gente até mesmo fica puto, mano, com o Peter pelas vezes que ele vacila com ela, mano. E quando finalmente a gente acha que eles vão ficar juntos ali no final da segunda temporada, o Harry dá aquela boa manipulada ali na Gwen pra ela não deixá-lo, assim o Peter fica, bom, completamente sozinho. E outra personagem que também tá muito boa nessa animação é a Mary Jane. A gente não teve muito aprofundamento nela, apenas vimos esse lado mais festeiro, mas eu tenho quase certeza de que eles abordariam os traumas que a Mary Jane tem com a sua família, já que é isso que dá mais profundidade pra essa personagem. Porque caso você não saiba, esse lance dela ser uma garota festeira, que não liga pra nada, é apenas uma máscara que ela usa pra esconder os traumas que ela tem da infância. Mas aqui a gente não chegou a esse ponto, tanto que a gente não teve nem tempo de ver ela tendo um relacionamento com o Peter. Agora, outra personagem que teve uma importância
como interesse romântico foi a Liz, que é uma personagem que começa bem chata e snob com o Peter, até ele dar aquele baita esculacho nela nas aulas de reforço, e foi ali, mano, ali ela gamou no Peter, certeza. Mas a gente percebe que ela age dessa forma, assim, mais snob, pra poder manter essa aparência de garota popular. Só que aos poucos o Peter vai conquistando ela com esse jeito dele, e ela vai se apaixonando por ele, tanto que, bom, ela fica bem mal aí quando os dois terminam. E o Peter, ele tem esse dom, né, de conseguir mudar as pessoas à sua volta e criar uma relação, seja ela ali amorosa ou até mesmo de amizade, como a com o Flash, por exemplo. E aqui, essa amizade entre eles se assemelha muito à relação que os dois têm também nos quadrinhos, com o Flash sendo aquele valentão que sempre pega no pé do Peter, depois vai se tornando meio que rival dele, e depois eles constroem uma amizade mesmo. Tanto que o Flash chega ao ponto até mesmo de pedir um conselho amoroso pro Peter, pra ele conseguir conquistar ali a Shashan, e temos até mesmo um momento bem maneiro ali na primeira temporada em que o Flash dá mó lição de morar no Peter e faz ele acordar pras merdas que os simbiontes estavam brigando ele a fazer. Sério, eu curto muito essa versão do Flash e pra mim, essa é a melhor versão que tivemos dele. Temos também mais diversos outros personagens importantes, como o JJ, que aqui a gente pode ver ele sendo um pai preocupado, admira seu filho John, além de também ser um cara que se preocupa muito com as pessoas ali que trabalham com ele e tá sempre cuidando delas. E é bem legal como todos esses personagens têm o seu próprio arco e se desenvolve junto com o Peter. A Gwen, ela sai daquela menina insegura e vai se tornando alguém mais confiante. A Mary Jane vai conquistando e se tornando amiga das pessoas ali à sua volta. A Liz cresce muito como pessoa e deixa de ser aquela garota metida. E o Flash é a mesma coisa. Ele para de ser um valentão e se torna alguém com honra, que abre mão de um título importante pra ele, porque ele tinha sido conquistado à base da trapaça por conta ali do Harry tá usando a globulina verde. Essa animação, ela conseguiu acertar em tudo. No Homem-Aranha, no Peter Parker, na galeria de vilões, os personagens secundários, tudo aqui funciona muito bem. E eu quis começar esse vídeo falando sobre a parte do desenvolvimento inicial, justamente para vocês verem como colocar um showrunner dedicado, que se importa e tem carinho com o personagem, pode mudar tudo. Mas será que essa qualidade aí, ela iria se manter nas próximas temporadas? Bora dar uma olhadinha pro que estava planejado aí pro futuro da série. Olha, atualmente nós temos sim algumas informações sobre o que estava planejado para o futuro da animação, e com isso a gente pode ver como esse projeto era muito ambicioso e tinha tudo para dar certo. Já começa que eles pretendiam fazer 5 temporadas, com cada uma representando um ano do Peter no colégio, e a última iria finalizar com ele se formando. Porém, o Greg Weisman, ele não queria parar por aí, ele também queria trazer filmes animados no meio das temporadas, e após finalizar a série, ele queria também trazer mais filmes mostrando o Peter lidando com a sua vida adulta. E eles já tinham até mesmo um futuro pré-estabelecido com o Peter se casando com a Mary Jane, assim como é também nos quadrinhos. E com essa informação, ficamos até na dúvida se eles iriam adaptar mesmo a morte da Gwen Stacy, porém o próprio Greg Weisman já confirmou que eles não tinham planos para matar a Gwen Stacy desse universo. Então provavelmente aconteceria alguma coisa que afastaria a Gwen do Peter. Talvez poderia ser a morte do Capitão Stacy, já que após a morte dele, a Gwen nos quadrinhos ela vai passar um tempo em Londres. Talvez esse tempo que ela fosse passar na animação fosse definitivo, e ela nunca mais voltasse ali para Nova York. E isso daí é uma das grandes especulações dos fãs, mas a gente ainda não tem certeza de nada, a única coisa que a gente sabe é que ela não iria morrer e que no final de tudo o Peter ia acabar ficando com a Mary Jane. E mano, eu fico só pensando como seria foda a gente ver esse relacionamento deles crescendo no decorrer da animação, já que até o término dela só vimos eles se enxergando como amigos, porque o principal grande amor do Peter naquele momento era a Gwen. Inclusive, isso seria algo que eles iriam abordar nas próximas temporadas, por mais que no final da segunda seja o Peter terminando sozinho e vendo a garota que ele ama com outro cara, é confirmado que eles iriam ficar juntos em algum momento. E aí que entra aquilo que eu falei lá atrás, provavelmente aconteceria algo que os separaria e abriria espaço para Mary Jane começar a ser o par romântico do Peter. E lembra que eu mencionei agora há pouco sobre os filmes no meio da temporada? A gente teria um entre a segunda e a terceira. Seria um filme da turma do Peter fazendo uma viagem pra Flórida. E adivinha quem também foi pra Flórida no final da segunda temporada? Sim, o Kurt Connors. É falado que ele estaria lá buscando uma cura pro Electro, e é claro que se temos Connors e Peter na Flórida, teremos também um embate entre o Homem-Aranha e o Lagarto, fazendo referência ao primeiro embate deles, que tinha sido lá também. E após isso entraríamos na terceira temporada com a introdução de vilões que a animação já tinha plantado, como por exemplo o Cletus Cassidy. E como já foi confirmado, o Purificador de Gene não matou o simbionte Venom, então possivelmente veríamos algo como o simbionte se unindo com Ed ali na prisão e deixando parte dele para trás, dando origem ao Carnificina.
Outro vilão importante que aparece é o Duende Macabro. Eu não sei se você lembra de um tal de Roderick Kingsley, que estava em um daqueles episódios de Guerra de Gangues na segunda temporada, e caso você não saiba quem é ele que é o Duende Macabro nos quadrinhos. E acontece que lá nas HQs, quando o Norman morre, o Roderick Kingsley acaba encontrando os equipamentos dele e se torna o Duende Macabro, e provavelmente isso que aconteceria também nessa animação. Tinha também outros vilões que apareceram rapidamente, como o Homem Hídrico em sua identidade civil, o Escorpião sendo esse repórter aí que tá tentando entrevistar o Peter e a Gwen, fora também o Warren, que futuramente poderia se tornar o Chacal. E não acaba por aí, a gente também tem outras coisas que seriam abordadas em alguns momentos da série, como o Robbie Brown virando o Gatuno, fazendo referência à sua versão original dos quadrinhos. Teríamos também os Rastreadores Aranha, que o Peter desenvolveria em algum momento da série, fora também um episódio mostrando como Peter desenvolveu os lançadores de teias. Teríamos até mesmo o Bug Aranha, mano. Eu só fico imaginando como é que os caras iriam fazer isso. E esse não seria o único momento engraçado da série, já que teríamos até mesmo a luta de boxe do Peter e do Flash, fazendo referência ao The Amazing Spider-Man, edição número 8. Além de que em algum momento teríamos também ali a volta do Norman para a cidade, e foi dito também que eles estavam planejando dar mais desenvolvimento para a mãe do Harry. Então, como podemos ver, muita coisa eles tinham planejado, e não só pro Homem-Aranha. Há rumores também de que eles queriam até mesmo introduzir outros heróis no decorrer dos episódios, assim criando um universo compartilhado. Tem até rumores de que o Homem-Aranha que aparece naquela animação dos Vingadores Heróis Mais Poderosos da Terra era o de Espetacular, já que o Josh Keaton, o dublador americano do Espetacular, chegou a dublar o episódio em que o Aranha aparece lá na animação. Só que devido ao cancelamento, eles descartaram e colocaram o Drake Bell no lugar, o dublador do Ultimate Homem-Aranha. E tipo assim, se a animação ela era tão boa e tinha um futuro tão promissor, muitos ainda se perguntam por que ela foi cancelada. O motivo do cancelamento, como todos nós sabemos, é por conta de direitos autorais. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a Marvel vendeu os direitos do seu personagem? Quando o Espetacular Homem-Aranha saiu, os direitos de animações eram da Sony. Porém, após a Disney comprar a Marvel, os direitos televisivos do Aranha passou a ser da Disney, e a Sony ficou apenas com os direitos cinematográficos. E aí você pode estar até se perguntando do porquê então a Disney não continuou com essa animação. E olha, ela até poderia sim continuar, porém, os direitos dessa animação pertencem à Sony, e se ela quisesse continuar, ela teria que fechar algum tipo de acordo com a Sony, e aí eles dividiriam ali o lucro da animação. Então, pra Disney, isso não é nem um pouco vantajoso, já que é bem mais fácil e lucrativo ela cancelar e criar uma animação nova, e foi exatamente isso que ela fez. E olha, infelizmente, as chances dessa animação voltar são quase zero. E eu digo quase porque a gente sabe que com a quantia certa de dinheiro tudo é possível em Hollywood. E até temos 3 cenários possíveis de como poderíamos ter esse desenho de volta. O primeiro seria a Disney comprando os direitos da animação do Espetacular Homem-Aranha da Sony, só que é bem difícil isso acontecer, porque para ela é muito mais lucrativo apenas sair criando novas animações sem ter que pagar nada para outro estúdio. O segundo seria se a Sony trouxesse essa animação com episódios de 45 minutos ou mais, já que assim eles conseguiriam driblar ali os direitos da Disney, já que a Disney só tem os direitos de séries e animações do Homem-Aranha com menos de 45 minutos, e a Sony possui os direitos de animações e séries com mais de 45 minutos. Porém, eu acho bem difícil também isso acontecer, já que não faz sentido a Sony fazer tanto investimento para uma animação para a TV. Isso só seria lucrativo para eles se eles tivessem ali o seu próprio serviço de streaming e se a animação fizesse muito sucesso também, né? E o terceiro seria se a Sony fizesse filmes animados para o cinema de Espetacular Homem-Aranha, que também é algo bem difícil de acontecer. A gente até teve a aparição dele no Aranhaverso 2, mas aquela foi uma participação bem decepcionante, já que aquela versão do Aranha nunca ficaria ao lado do Miguel. E isso aí não sou eu que tô falando, tá? É sim o próprio criador aí do Espetacular Homem-Aranha. Mas claramente eu também concordo com ele, já que é bizarro o tanto de Homem-Aranha que fica ao lado do Miguel nessa animação. Mas isso daí é papo pra outro vídeo, né? Mas bom, eu tinha falado no começo do vídeo que temos sim uma continuação pouco conhecida dessa animação. Ela não é uma continuação oficial, mas tem uma qualidade muito boa, e eu tô falando de uma fancomic brasileira chamada de Spec Returns. O traço dessa HQ é muito bonito e realmente parece com os personagens da animação, o roteiro é muito bom e eles estão se baseando no que o Greg Weisman tinha planejado, além de acrescentar também algumas ideias novas. Infelizmente, até o momento a gente só tem 4 edições, porque eles tinham dado uma pausa, mas uns meses atrás eles postaram em seu Instagram que vão sim voltar com o projeto. Eles só tinham dado essa parada por conta que boa parte da equipe começou a ter que focar em algumas partes da sua vida pessoal, já que vai lembrar que esse é um projeto de fã, então eles não ganham nada por isso. Então eu vou deixar aqui o Instagram dos caras na descrição, assim vocês podem ler as HQs no site que tá na bio deles e ainda pode ficar por dentro do projeto. Sério, mano, ele é realmente muito bom e dá aquela sensação de estar revisitando aquele universo. Então dá pra ver que é uma baita equipe talentosa e que merece muito mais reconhecimento.
Mas, afinal de contas, Espetacular Homem-Aranha é a melhor adaptação do personagem? Olha, se você já viram meu vídeo sobre a animação dos anos 90, você sabe que aquela é a minha adaptação favorita do Homem-Aranha. Muito pela sua qualidade e pela nostalgia que eu tenho. Mas eu entendo muito bem quem prefere e acha Espetacular Homem-Aranha a melhor adaptação, já que nenhuma outra obra conseguiu equilibrar tão bem fidelidade com originalidade, pois vale lembrar que uma adaptação não precisa ser um copia e cola daquela obra que está sendo adaptada. Espetacular Homem-Aranha é uma animação com roteiro original e que respeita os personagens. Você percebe como os criadores se importavam com Peter e todos ali à sua volta. E isso é algo que não fazem mais nas adaptações atuais. Muitos roteiristas hoje em dia querem apenas passar sua visão e fazer modificações sem sentido nenhum, sem nem ao menos respeitar os personagens que estão sendo adaptados. Uma adaptação precisa fazer com que as pessoas que não têm acesso aos quadrinhos entenda e conheça aquele personagem. E é isso que o Espetacular Homem-Aranha faz. Essa é uma animação que eu indicaria facilmente para alguém que não quer ler quadrinhos, mas quer conhecer o Homem-Aranha, já que tudo referente a esse personagem tá muito bem alinhado com tudo que ele representa. Para mim, Espetacular Homem-Aranha e a animação dos anos 90 são as minhas adaptações favoritas do personagem e são as melhores na minha opinião. Enquanto a animação dos anos 90 conseguiu adaptar muito bem o Homem-Aranha mais clássico, se inspirando nos quadrinhos mais antigos e trazendo modificações que são importantes pro personagem até nos dias de hoje, Espetacular conseguiu trazer a versão definitiva do Homem-Aranha, já que ele pega de inspiração diversas obras que foram lançadas até aquele momento e faz algo único, mas respeitando os fãs e os personagens que estão sendo adaptados. Mas e pra você, essa é a melhor adaptação que o personagem já teve? Eu sei que isso pode variar de pessoa pra pessoa, já que é muito provável que vai ter comentários aí falando que a melhor versão é a do Tobey, outro vai falar que é a do Andrew, outro vai falar que é o Aranha da Insomniac, e apesar de eu achar eles muito bom, na minha opinião, nenhum deles supera essas duas animações. Mas calma aí que eu gosto muito dessas versões também, já que eu tenho até mesmo vídeos sobre cada um deles aqui no canal, então confere aí que você vai curtir esses vídeos também, mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que ajuda muito, e tamo junto, rapaziada.